Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de iniciar o meu comentário de hoje, me permita pedir a você, aliás, como todas as vezes eu faço, a você que me assiste, que se gosta do programa, que se inscreva no nosso canal. E além disso, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não pode esquecer de, se você desejar, lógico, ativar o sininho que aparece aí na sua telinha para receber notificação assim que sair vídeo novo. Bem, dito isto, agora sim vamos ao meu assunto de hoje. Pois hoje eu vou falar sobre algo que é muito comentado no Espiritismo, chamado mediunidade. Inicie dizendo que houve um tempo em que se dizia, principalmente no meio espírita, que o melhor médium era aquele evangelizado dentro da casa espírita. Como se aquela pessoa que tinha uma mediunidade mais aflorada e que, se não fosse espírita, não poderia ser um bom médium. E como tal, não poderia empregar essa faculdade chamada mediunidade para fazer o bem, para ajudar as pessoas. Sim, porque mediunidade, a pessoa que tem mediunidade tem um objetivo nesta vida, que é fazer o bem. Ponto. Hoje, felizmente, com um estudo mais aprofundado da mediunidade, chega-se à conclusão que para ser um bom médium e exercer com responsabilidade a sua mediunidade, não precisa ser espírita. E nem sequer, vejam bem, seguir qualquer religião. Outra coisa, mediunidade é uma faculdade e não um dom dado por Deus para alguns escolhidos por Ele. Aliás, sobre médiums, Emmanuel, no livro do mesmo nome, Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, diz o seguinte a respeito dos médiuns. Não sou eu que digo, é o Emmanuel que está dizendo. Diz ele o seguinte: os médiuns, em geral, não são missionários, e sim são almas que fracassaram desastradamente e que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. E que vem agora nessa condição de médium para resgatar, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso, para se sacrificarem em favor das pessoas necessitadas. Fecha aspas. Mas hoje não é sobre médiuns que eu quero falar.
Até quem sabe um dia eu aborde, traga esse assunto sobre médiuns aqui no programa. Acho até muito interessante. Mas hoje eu quero falar sobre, como eu disse lá no início, sobre mediunidade. E para início de conversa, eu quero dizer que é através da mediunidade que nós conseguimos entrar em contato com o mundo espiritual, ou seja, com o mundo de onde nós viemos e que vamos um dia retornar. Muitos espíritos, de acordo com o seu grau de evolução, ao aumentar, ao ampliar, digamos, os seus conhecimentos, podem, através dos médiuns, transmitir informações ao nosso mundo material, o mundo em que nós, você aí e eu, estamos estagiando agora. Assim é que, graças a esses contatos, que hoje nós temos acesso a muitas verdades desconhecidas da humanidade, há nem tanto tempo assim. Porém, é importante dizer que a mediunidade, assim como nos possibilita o contato com seres mais elevados do que nós, ela pode também nos colocar em contato com espíritos mais atrasados do que nós. E é aí que mora o perigo. E aqui, vou ter que voltar ao médium, ainda que o meu assunto de hoje não seja ele, eu vou ter que voltar ao médium novamente para dizer que o que determina o nível dos contatos, se contatos bons ou se contatos ruins, são de duas maneiras. A primeira, a intenção, a vontade, o desejo. E a segunda, o nível espiritual de quem realiza o contato. O que eu quero dizer com isso? É que quanto mais conhecimento tiver o médium, quanto mais espiritualizado for o médium, mais elevada será a comunicação. Os espíritos superiores, sempre nas suas comunicações, procuram nos esclarecer da realidade no mundo espiritual. E exatamente por isso que precisamos estudar a mediunidade em todos os seus aspectos. Pois assim como buscamos conhecimento ao longo das nossas vidas para as coisas da matéria, desse mundo em que estamos, precisamos também, principalmente as pessoas que têm mediunidade aflorada, nos inteirar das coisas do espírito. O conhecimento das coisas do mundo espiritual nos proporciona um conhecimento mais elevado e que estão acima das coisas da matéria. O desenvolvimento das faculdades, repito, das faculdades espirituais que permite a mediunidade, entre elas está a mediunidade, exatamente ela, e leva o homem em conhecimento de coisas que pertencem ao universo espiritual, que está acima do nosso universo material. Estamos vivendo em uma fase de desenvolvimento humano em que estamos juntamente com a ciência, descobrindo novas realidades extrafísicas que há algum tempo atrás nem sequer se concebia. Deus deu ao homem, inclusive a nós, todas as ferramentas para que as novas descobertas sejam efetuadas. Por exemplo, com o telescópio, sim, esse telescópio que enxerga aí as estrelas, o homem acabou descobrindo a existência do mundo dos infinitamente grandes, os astros e as galáxias.
Já com o microscópio, o homem acabou descobrindo um mundo que ele desconhecia, o mundo dos infinitamente pequenos. As células, as bactérias, entre outros tantos micro-organismos que o próprio homem e a própria ciência desconhecia. E com a mediunidade, o homem acabou descobrindo um outro mundo, nem gigante nem micro, que também ele desconhecia, o mundo dos espíritos. Ultimamente, o desenvolvimento do pensamento e da ciência vem sendo complementado com o estudo do mundo invisível, onde mais e mais pessoas procuram respostas plausíveis, respostas que convençam para todas aquelas questões que as religiões tradicionais não conseguem até hoje dar uma resposta lógica e uma resposta convincente. Felizmente, repito, felizmente, vivemos hoje em um mundo em que cada vez mais falar sobre fenômenos mediúnicos, falar sobre espiritismo, falar sobre vida após a morte já não causa, repito, felizmente, tanto espanto como antigamente. No mundo físico, hoje, vivemos sempre em sintonia com as pessoas que nos rodeiam, das quais, inclusive, recebemos influência por intermédio de ideias. Por meio de quê? De conversas, por meio de exemplos e, em contrapartida, também nós influenciamos outras pessoas com a nossa forma também de ser e de agir. Não é assim que funcionam as relações humanas? Pois podemos e sofremos em vários graus a influenciação dos espíritos com os quais temos a mesma vibração energética, com os espíritos com os quais temos as mesmas afinidades, tanto de pensamento como também de sentimentos. No nosso dia a dia, muitas vezes nós não tentamos, através de diversos argumentos, convencer alguém a agir desta ou daquela forma, conforme nós agimos, pois com os espíritos, com os espíritos com relação a nós, acontece a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Um pensamento nosso, por mais secreto que seja, gera uma onda vibratória, pois pensamento é energia. Pensamento gera uma onda vibratória que demonstra a faixa vibracional em que nos encontramos naquele momento. E os espíritos que se identificam com ela se aproximam de nós, tentando, para o bem ou para o mal, influenciar a nós nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Gente, os espíritos, eles estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos. Os espíritos se aproximam de nós tanto quanto as pessoas que nós enxergamos se aproximam de nós. Lá no mundo espiritual, uns se aproximam dos outros, pois o mesmo acontece com o nosso mundo em que nós vivemos. As pessoas se aproximam de nós, tentando fazer com que, para o bem ou para o mal, a gente haja como elas, pense como elas. Gente, o pensamento como energia viva cria em torno de nós, sem mesmo que a gente perceba, forças sutis, digamos assim, de ondas vibratórias, com as quais emitimos nossas vibrações pessoais, ao mesmo tempo em que recebemos, em contrapartida, outras vibrações. Assim, quando você se relaciona com uma pessoa boa, com uma pessoa
bem intencionada, ela vai, através das suas ondas vibratórias, lhe influenciar para o bem. Porém, quando você se relaciona com uma pessoa de má índole, maldosa, com certeza a influência dela para você será, através dessas mesmas ondas, será, digamos, perniciosa, maldosa. Não é assim que funciona? Por exemplo, ladrões, bandidos, assassinos têm a tendência de se relacionarem com pessoas com essas mesmas tendências, com essas mesmas inclinações. Por isso que quem tem uma mediunidade mais acentuada, mais aflorada, digamos assim, precisa o quanto antes se inteirar mais sobre o assunto, conhecer mais sobre o tema, pois sem saber como se defender, como se proteger, sem saber como se proteger, pode atrair companhias espirituais indesejadas. Todo ser humano tem, logicamente, tem afinidades, tem sintonia, tem preferências por determinadas coisas, e até determinadas pessoas, e até mesmo determinados ambientes. Gente, a nossa vibração e a nossa energia pessoal tem a capacidade de atrair a companhia de espíritos que possuem essas mesmas características, essas mesmas afinidades. Quando a gente age assim, pensa maus pensamentos, por exemplo, a gente abre as portas. É como sair de casa e deixar uma porta aberta. Assim como podem entrar boas pessoas com a intenção de nos ajudar, podem entrar também outras pessoas indesejadas. Por isso, quando uma pessoa se sente, percebe-se, digamos, diferente, quem sabe ela não é possuidora de uma mediunidade mais aflorada. Por isso, é importante procurar se inteirar mais sobre esse tema para conhecer melhor o assunto, para poder melhor lidar com ele, buscando com isso ter um melhor controle sobre essa faculdade mediúnica. O estudo e a educação mediúnica estimula o uso das faculdades mediúnicas da pessoa para finalidades nobres e úteis em prol do bem. Mas como é que eu sei que eu tenho uma mediunidade, digamos assim, mais aflorada, uma mediunidade acima do normal? Bem, o primeiro sintoma ou característica de mediunidade, de uma mediunidade mais acentuada, é a sensibilidade individual com relação a vibrações do outro plano. Ou seja, transformando em exemplos mais entendíveis, digamos, a pessoa pode sentir certos sintomas diferentes do que normalmente uma pessoa sente. Por exemplo, arrepios em determinados ambientes, arrepios perto de determinadas pessoas, ter visões que as outras pessoas não têm, ouvir vozes que as outras pessoas não ouvem, percepção, sentir cheiro de aromas ou odores, sensação da presença ou até mesmo toque de alguém. Enfim, são muitos os sintomas indicativos que a pessoa pode, veja bem, eu disse pode ter uma mediunidade de serviço, ou seja, que veio aqui preparada e comprometida perante a espiritualidade superior a colocar a sua mediunidade a serviço do bem. O corpo humano é uma espécie
extensão do corpo espiritual, usado para que o espírito portador, o espírito, digamos, encarnado, para entender melhor, o espírito que está dentro deste corpo, cumpra plenamente o seu planejamento espiritual elaborado especificamente para ele. Por isso, os estudiosos do Espiritismo afirmam com convicção que o conhecimento e o estudo do fenômeno mediúnico é a condição primordial e indispensável para uma boa orientação positiva e produtiva das faculdades mediúnicas, pois da mesma forma que a mediunidade nos possibilita o contato com seres elevados do mundo espiritual, ela também pode nos colocar em contato com espíritos perturbados e desequilibrados. Gente, eu vou encerrar dizendo o seguinte a respeito desse tema mediunidade. E o que eu quero dizer é o seguinte: mediunidade não tem nada a ver com dom, privilégio ou preferência divina. Definitivamente não. Mediunidade tem a ver com responsabilidade. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.